Olá, nono ano. A gente vai continuar então com a nossa matéria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a arte barroca no Brasil. Primeiro, vou dar um pouco do contexto do que é o barroco, né? O barroco ele é um estilo que ele começou lá na Itália, por volta do século XVII. O que estava acontecendo? Houve a Reforma Protestante. E com a Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu muito poder e foi enfraquecida, né? Acabou perdendo muitos fiéis. Com isso, ela cria uma iniciativa que era chamada Contra-Reforma, que foi uma reação, né, a essa Reforma Protestante. E com essa Contra-Reforma, eles começam a incentivar a construção de novas igrejas, e igrejas grandiosas, assim, ricas em detalhes, porque isso era com o objetivo de chamar a atenção, para poder tentar reconquistar os fiéis que a Igreja Católica perdeu com a Reforma Protestante. Então, a construção dessas igrejas que eles investem é sempre com muita riqueza de detalhes, como a gente está vendo na imagem, nesse exemplo, tudo muito exagerado, para poder chamar a atenção das pessoas que passavam na rua. E assim tentar reconquistar, trazer esses fiéis de volta para a fé católica e reconquistar o poder que se tinha também, não só reconquistar, né, a fé dessas pessoas, mas também assim se fortalecer não só economicamente, mas com maior influência no governo, que a igreja sempre costumava ter muito naquela época. E com essa questão da reforma protestante, ela acabou perdendo. E aí, né, então eles fazem essas igrejas grandiosas e começam a ter reconquistar esse poder, reconquistando os fiéis. Com isso, outros países, governantes de outros países passam a observar, né, como essa tática estava funcionando para a igreja lá na Itália e começam a querer se utilizar dessa mesma ideia de utilizar a arte e a arquitetura para demonstrar um poder e ostentar o poder, né? E reforçar também esse poder. No caso de Portugal, o que aconteceu foi que em 1755 houve um terremoto em Lisboa que destruiu a cidade. E aí, quando o governo português foi reconstruir a cidade de Lisboa, eles precisavam também fazer isso de uma forma que eles pudessem enfatizar que eles ainda eram poderosos, que eles ainda eram um país rico, apesar de ter passado por uma catástrofe tão grande. Então, eles se utilizam da tática da arte barroca para reconstruir a cidade, para reconstruir Lisboa. Isso aconteceu no mesmo período em que houve a descoberta do ouro no Brasil. Então, eles se aproveitam dessa descoberta, né, dessa exploração do ouro no Brasil, também para reconstruir Lisboa. E é a partir daí que que Portugal começa a utilizar, a aderir ao estilo barroco. Agora, focando na questão do barroco no Brasil. Esse conteúdo está lá na página 26 do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar. Para vocês darem uma olhada, tem o texto lá, eu fiz um resumo aqui nos slides. Então, o barroco no Brasil, né? Como eu falei, o barroco ele se torna, como eu coloquei aqui no slide, essa forma dos governantes ostentarem o poder e reafirmarem, né, seu poder. E então os colonizadores portugueses, depois de reconstruir Lisboa, nesse período que estavam, né, de reconstrução de Lisboa, tentam trazer esses ideais também para as colônias. Então eles trazem os seus artistas portugueses para as colônias, para as novas terras, e é a partir daí que o estilo barroco começa a se desenvolver no Brasil. Como eu falei, né, o barroco ele começa lá pelo final do século XVI, meados do século XVII, e no Brasil ele só vai realmente se desenvolver no século XVIII. Como eu falei, quando o barroco começa na Itália, ele é criado pela igreja, né, a partir de uma iniciativa da Igreja Católica.
Mas quando ele passa para outros países, não é em todos que ele vai ter essa relação tão forte com a religião. No caso do Brasil, ele ainda teve essa relação muito forte, assim, porque como eu falei, né, quando vai para outros países, algumas características elas são modificadas. Essa questão, essa ligação com a religião, com a Igreja Católica, no Brasil, isso foi fortalecido, isso se manteve. A gente tem também como característica isso do barroco de forma geral. São o exagero das linhas curvas e das espirais nas construções. Então, essas linhas curvas, né, muito exageradas, para poder ser sempre rica em detalhes. Então, eles utilizam muito as linhas curvas e as espirais. E também tem muito dourado, muita utilização do dourado, como a gente viu aqui nesses outros exemplos. Sempre com essa ideia de reafirmar, né, o poder absoluto da igreja e também do Estado, porque eles eram, os poderes eles eram muito influentes um no outro, tanto da igreja quanto no Estado. A gente tem também como característica, né, esses adornos que eram feitos, né, na arquitetura de forma geral, eles eram feitos através de relevos feitos de madeira. E essa questão do dourado é porque eles eram recobertos, né, com uma camada fina, assim, de ouro. Como eu falei, isso tudo foi num período de exploração muito grande do ouro que tinha sido descoberto no Brasil. As esculturas, elas também eram muito elaboradas, a gente viu alguns exemplos na semana passada. Então, essa riqueza de detalhes, a gente vai ver alguns exemplos aqui, isso também está presente nas esculturas e nas imagens religiosas. E outra característica também era a pintura, que ela era feita no teto das igrejas. Então, essa pintura aqui, por exemplo, que está como exemplo, é no teto de uma igreja, no teto de uma das igrejas desse período, do período do Barroco no Brasil. Então, a gente vê essa riqueza de detalhes também na questão da pintura, porque a gente tem muitos adornos e até a utilização de cores muito vivas também aqui. No caso desse exemplo, a gente tem aqui, esse daqui também é uma pintura feita no teto, se eu não me engano, até do mesmo artista. Nesse daqui a gente consegue observar que as pinturas elas podem ser, né, inteiriças, assim, dessa parte de cima aqui, que seria a parte mais da nave da igreja, que é onde ficam os bancos e as pessoas, mas também tem pinturas menores, assim, como aqui mais perto do altar, que a gente tem uns adornos, uns relevos feitos de madeira e as pinturas no centro. Enfim, essa é uma das características desse período, do estilo do Barroco. E sempre tentando dar essa ideia de profundidade. A gente vê, por exemplo, que a gente tem essas colunas aqui do lado nessa pintura, elas são pintadas, para dar essa ideia de profundidade, mas é uma pintura, essa parte inteira aqui é pintada. Salvador vai ser uma cidade muito importante nesse período e que vai, né, ter essa concentração do patrimônio artístico desse período, porque ela foi a primeira capital do Brasil. Então, era onde estava concentrada a riqueza da época, porque ficava na maior parte da riqueza, do dinheiro, ficava na capital, porque era onde se tinha o centro de comércio com a metrópole. A metrópole, no caso, é Portugal. Então, é onde estava concentrado o comércio, onde estava concentrada a riqueza. E com isso, foi onde também eles começam a fazer mais essas igrejas, a fazer mais essas construções, em parte porque era onde estava o dinheiro, né? A riqueza estava ali nessa cidade, e também por ser um centro de comércio, ser a capital, né? Era necessário que se tivesse essa ostentação desse poder fosse mais presente
nessas cidades que eram centros comerciais. Recife é um outro exemplo disso. Recife também era um centro de negócios muito importante nesse período. E a gente tem como exemplo essa igreja, que é a igreja de São Pedro dos Clérigos, que é feita nesse período. Vocês podem ver que na parte de fora ela não tem tanto essa questão do dourado, por exemplo, não parece tão exagerada. Não tem tantos adornos como tem nessa daqui, por exemplo. É bem mais simples a parte exterior dessa igreja de Recife. Mas ainda assim a gente ainda tem a questão dos relevos. A questão dos relevos e dos detalhes, ela ainda tem essas características barrocas. E na parte interior a gente vê isso com um pouco mais de clareza, que a gente tem, né, a pintura no teto, a utilização tem bastante imagens, a gente coloca muitas imagens dentro essas imagens, outras imagens aqui que ficam dentro da igreja, assim, nas paredes, né, que é do lado da igreja, são uma característica muito grande também desse período, porque como eu falei, né, o barroco ele foi criado para ser uma iniciativa da igreja para reconquistar os fiéis. Então, colocar essas outras imagens de santo, além do santo principal, que seria o padroeiro da paróquia, no caso, por exemplo, essa igreja é uma igreja de São Pedro, então provavelmente no altar tem uma imagem de São Pedro. Fazer esses outros altares menores aqui do lado, como a gente está observando nessa imagem, era uma forma de trazer fiéis que fossem devotos de outros santos também. Isso não era tanto um objetivo na construção dessas igrejas aqui no Brasil, não tinha tanta essa ideia de reconquistar os fiéis, mas ainda assim era uma característica comum do barroco de forma geral, como eu falei. Porque lá ele começa com esse objetivo. Aqui era mais uma questão de reforçar e não reconquistar fiéis, mas sim reforçar e conquistar novos fiéis também, porque era uma questão colonizadora, né? O catolicismo ele vem para o Brasil com os colonizadores. A gente tem também uma produção muito rica das imagens religiosas, como eu comentei na aula passada. Aqui a gente está vendo, né, essa questão do uso do dourado, das formas muito exageradas. A gente mal consegue ver, né? Parece que tem muita coisa junto, mas quando a gente aproxima, a gente consegue observar que tem outras imagens juntos, uns anjos e outras imagens adornando no meio dos adornos, assim, porque como eu falei, como eu venho falando, é uma característica desse período, esse exagero, essa utilização do dourado, principalmente, ela é muito presente, é muito importante nesse período. Então, a gente vai ter essa confecção, né, essa produção de imagens religiosas feitas em madeira, pedra, sabão e argila. São os principais materiais utilizados. Aquelas imagens que a gente viu na aula passada do aleijadinho dos profetas são feitas de pedra sabão, por exemplo. Essa daqui já provavelmente parece ser madeira. E elas eram pintadas com tinta à base de óleo ou têmpera. Têmpera é aquela que eu falei que fazia com outros materiais, como por exemplo, a gente fazia com gema de ovo. Eu falei isso na aula sobre pintura, lá no começo uma das primeiras aulas nossas. E tem a questão também de uma questão interessante, uma curiosidade, é que eles tinham algumas imagens, elas eram feitas com uns cofres na parte interior, que era onde algumas pessoas usavam para contrabandear o ouro que estava sendo explorado, né, no Brasil na época. E aí vem daí aquela expressão do Santo do Paoco. A gente tem aqui. A gente tem aqui um exemplo, né, de como era feito. Então, eles faziam a imagem do santo,
para poder colocar o ouro na parte de dentro e contrabandear, uma forma de disfarce para o contrabando. E aí vem daí que surgiu a expressão do Santinho do Paoco, para se referir para alguém que não é uma pessoa confiável, ou alguém que é falso, por exemplo, vem dessa ideia dessas imagens de santos que eram feitas, na verdade, com o objetivo de contrabandear o ouro. Com relação aos artistas da época, vale destacar assim, que eles tinham múltiplas habilidades. A maioria deles fazia de tudo um pouco, não eram apenas pintores ou apenas escultores, por exemplo. A gente tem aqui, né, no livro de vocês está dizendo, eles eram arquitetos, escultores, entalhadores, pintores. Isso falando de um artista só, assim, não tô falando que tinha, né, que tinham os arquitetos, tinham os escultores. Um único artista, ele sabia trabalhar com várias técnicas. Mas também acontecia muito de muitos desses artistas serem anônimos. A gente não tem registro de... Muitas das obras não tem registro de quem foi o artista que confeccionou essa obra, que fez a pintura ou que fez a imagem de uma escultura, a imagem de um santo. Até porque, como eu falei, né, por ser tão exagerado, ter tantos detalhes, a produção ela foi muito grandiosa. Então se faziam muitas imagens de santo, muitas pinturas, muito relevo. Então mais de um artista podia trabalhar na construção de uma mesma igreja, e aí isso acabou contribuindo para essa questão de muitas dessas obras não se tinha a assinatura, né? Não era tão comum se assinar essas obras, já que elas tinham mais principalmente que elas tinham esse destino, esse objetivo de serem imagens feitas, obras feitas para a igreja, para se colocar na construção de uma igreja. A gente tem como exemplo de artistas desse período o Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho, que a gente viu na aula passada, eu já falei sobre ele. A gente tem também o Mestre Valentim, eu separei essas duas obras dele que são adornos, né, que eram feitos para colocar na parede das igrejas, na entrada, por exemplo. A gente consegue observar que são feitos de madeira com essa folhagem, né, essa camada de ouro por cima. Tem o mestre Ataíde, que é o que fez essa pintura que a gente falou. Como eu comentei, né? Muitas obras não tem como a gente saber quem foi que fez, mas esses artistas, eles eram mais conhecidos. Então, a gente sabe um pouco mais de quem fez essas obras, sabe? Conhece um pouco melhor a obra deles. Esse é o mestre mestre Ataíde, desculpa. Mestre Ataíde, que é daquela pintura que fica no teto de uma das igrejas que eu falei, que tem essa característica dessa riqueza de detalhes e das cores. E a gente também tem o Francisco Xavier de Brito com as imagens de santo, um exemplo aqui das imagens de santo que eu comentei com vocês. Como vocês podem ver, eles têm ainda assim uma certa riqueza de detalhes também na própria confecção das imagens dos santos, com uma característica na questão da escultura é fazer esses tecidos das roupas com muitas dobras, né? Como a gente está vendo nesses dois exemplos, que era uma forma de se criar um tipo de detalhe na escultura, era fazer essas dobras. Isso também porque a gente tem como característica desse período uma valorização muito forte do contraste entre luz e sombra. No caso da pintura, por exemplo, aqui nesse exemplo da pintura do teto não tem isso tão claramente, são cores mais claras, mas a gente consegue ver na própria confecção das imagens, que são com cores mais escuras, por exemplo, essa daqui, porque a gente tem, né, a utilização do dourado, a utilização do vermelho também era muito comum nesse período. E essas pregas que se faziam nas roupas, essas dobras, né, abundantes, né, nas roupas das esculturas, era também porque, por exemplo, na questão de esculturas que ficassem
do lado de fora, ou mesmo dentro das igrejas, quando se batia a luz do sol, ter muitas dobras nas roupas fazia com que tivesse muito essa questão do contraste, fizesse muitas sombras. E aí tinha esse contraste entre luz e a sombra, que tinha muitas dobras nas roupas, aí você coloca, quando a luz do sol batia nas esculturas, por exemplo, dava esse contraste de luz e sombra, e isso ajudava a chamar mais a atenção, ficava mais chamativo. Isso também por conta da utilização do dourado, a mesma coisa, a utilização do ouro do dourado não era só uma questão de ostentar a questão do ouro, mas também é porque quando batia a luz do sol, isso criava um efeito, né, brilhava e aí chamava mais a atenção ainda, deixava ainda mais chamativo. Eu tô deixando para casa para vocês aí o livro na página 28, a parte do Aplicando Conhecimento. A outra parte é para fazer uma escultura de argila. Claro que assim, como eu venho falando, atividades que são mais práticas, se você tiver como fazer, se tiver o material em casa, ótimo, faça, me manda foto, eu vou adorar ver. Mas eu não tenho como obrigar vocês a fazer. Não tem essas atividades assim com argila, por exemplo, não é todo mundo que vai ter em casa. Mas se vocês tiverem como fazer, só fazer e mandar a foto. Mas eu tô deixando aí como exercício obrigatório a página 28. Essa parte do Aplicando Conhecimento é aquele tipo de exercício que sempre tem no livro de vocês, é só botar o significado das palavras. Eu vou encerrar por aqui, na próxima aula, então a gente dá continuidade. Qualquer dúvida vocês mandem lá no aplicativo ou falem comigo também pelo Zoom, no nosso horário. Lembrando que o nosso horário é de 10h10 até as 11h. Vou encerrar por aqui, então no próximo vídeo a gente continua e a gente se vê pelo Zoom.